o que a Bíblia fala sobre coisas que muitas das vezes nós não encontramos respostas. Temos dúvidas e até medo de tentar saber. Ei, já aconteceu algo assim na tua vida que você teve dúvidas ou medo de procurar a resposta? Eu quero dizer que Deus tem resposta para tudo em nossas vidas. Amém? E nesse momento eu quero estar contando um pequeno testemunho. Eu quero ser rápida aqui nesse testemunho, mas é forte. Amém? E em o nome de Jesus, nesse momento eu peço que você venha abrir o teu coração para estar ouvindo a palavra do Senhor. Um certo dia, estava eu pesquisando algumas coisas e de repente eu descobri algo. E aquele algo mexeu muito com o meu coração. Entristeceu. Meu coração ficou cheio de revolta. E eu não sabia o que fazer. Eu estava triste. O meu coração gritava pedindo o socorro de Deus. Os pensamentos de repente foram ficando confusos. E de repente eu pensei, vou fazer uma campanha. Vou clamar a Deus pela madrugada. E Ele vai me responder. E naquele momento eu comecei a orar a Deus pedindo a justiça de Deus. Eu queria que a justiça de Deus fosse feita, porque eu não aguentava mais aquela situação. Então, levantei um clamor todos os dias à meia-noite. Eu me deitava no chão da minha sala e começava a clamar pela justiça de Deus. E eu orava da seguinte maneira: Deus, não aguento mais. Seja o Senhor. Eu dizia, quero justiça. E durante dias fui fazendo este clamor na madrugada e chorava, pranteava ali naquele chão, as lágrimas rolavam no meu rosto e eu pedia que Deus viesse socorrer todos os inocentes, todas as crianças, que Deus viesse estender a sua mão e viesse com justiça sobre aqueles que mereciam e sobre os que eram inocentes. Deus viesse socorrer. E uma certa madrugada eu fazendo aquele clamor, quando deu mais ou menos umas 3 e pouca da madrugada, me levantei, fui para o meu quarto, e quando eu coloquei a mão sobre a minha cama, naquele momento aconteceu algo sobrenatural. Eu não sabia, mas aquele era o dia onde iria mudar a minha forma de ver as coisas. E de repente, o meu espírito ficou em pé e o meu corpo caiu sobre a cama. Eu fiquei apavorada vendo aquela cena, o meu corpo caído, mas eu estava em pé. O que estava acontecendo? De repente eu pude prestar atenção e na mesma hora eu pensei comigo mesma, morri. Meu espírito está aqui, meu corpo está ali. E no mesmo momento, irmãos, eu tentei me jogar por cima do corpo para ver se voltava, mas os meus pés não saíam do lugar. E eu pude sentir uma forte força me puxando para baixo. Sim, naquele momento eu fui sugada pela terra.
E eu comecei a gritar, desesperada, querendo voltar, mas eu não conseguia. E o meu corpo, eu sentia como se estivesse sendo perfurado, com muitas agulhas, dos pés à cabeça, e gelando, e adormecendo tudo, e de repente aquela dor, e aquele desespero. E eu comecei a descer nas profundezas da terra. E fui descendo em abismos, em profundezas. Eu via rochas, eu via muita terra, e meu espírito ia descendo. E de repente, amigos e amigas, eu caí no fundo de uma grande caverna. E no fundo daquela caverna, abri os olhos, coloquei as mãos no chão e olhei para um lado e para o outro, e eu pude contemplar 2 lagos de fogo com sangue. E de repente eu comecei a ouvir muitos gritos. Muitos gritos naquele lugar, gritos de pavor, gritos de desespero. E de repente eu comecei a ficar desesperada. Eu olhei para cima e não conseguia avistar nenhuma saída. E então eu gritei: Deus, eu pedi justiça. Morri e vim para o inferno. Eu não sabia o que fazer, porque eu estava em um lugar horrível e eu não via saída, porque a Bíblia fala que no inferno o bicho não morre. A dor, ranger de dentes e muito sofrimento, e não há saída. Aqueles que desceram não voltam. E de repente eu comecei a chorar desesperadamente e comecei a sentir uma podridão muito grande naquele lugar, aonde ardia nas minhas narinas aquele fedor de podre, de carniça, aqueles gritos de desespero e de dor, e aquele lago de fogo e sangue, e borbulhava e subia e descia, e eu estava desesperada. E de repente eu pude contemplar na minha frente descendo 2 anjos, e suas vestes cobriam do pescoço às mãos aos pés, vestes compridas que brilhavam. E eles olharam para mim e falaram dessa forma: Ruth, aquieta-te, mulher. Te trouxemos aqui no inferno para que tudo quanto tu veja toque a trombeta quando voltar e anuncie que a igreja está a um passo da escada do arrebatamento. Nós somos anjos do juízo. E naquele momento eu olhei para o lado e pude contemplar um terceiro anjo, as roupas da mesma forma, e estava ele com um livro aberto na mão. E naquele momento ele começava a falar, e eu comecei a ficar desesperada de novo e chorar e pedir para sair daquele lugar, porque o calor daquele lugar era tanto que dava a impressão que estava derretendo a minha pele, mas havia uma cobertura sobre mim que não deixava que aquilo acontecesse. E naquele momento eu comecei a chorar e pedi que me tirassem daquele lugar, porque eu não queria mais ficar ali. E ele olhou para mim, o anjo, e disse dessa forma: venha. E como quem acende e apaga a luz, eles me levaram para um outro lugar. Era uma outra caverna, lá dentro daquele lugar. E naquela caverna eu pude contemplar um lago de fogo também,
com muitos vermes e sangue, e aquele lago borbulhava e subia e descia. Só que diferente do primeiro que eu havia contemplado, aquele estava cheio de pessoas dentro. E aquelas pessoas gritavam e choravam e berravam desesperadamente. Eles pediam socorro, ajuda. Outros xingavam, se maldiziam. Outros jogavam pragas e xingavam, revoltados. E naquele momento eu comecei a chorar e não consegui mais ficar em pé. Caí de joelhos no chão e senti uma grande angústia no meu coração. Se eu tivesse na minha matéria, o corpo humano teria morrido naquele momento. Porque o que eu senti naquele momento não era normal. Abre a palavra do Senhor nesse momento, em Apocalipse capítulo 20, e versículo 13. Eu quero te dizer que naquele momento eu falei: anjo, me tira daqui. E ele disse: contemple, observe. E eu falei: quem é aquela mulher? Eu vi uma mulher muito bonita, com roupas de vestes reais. E eu falei: quem é aquela mulher? E ele disse: aquela ali é Jezabel. E eu disse: quem são aqueles homens, todos tão parecidos? E eles falaram: aqueles homens são os profetas de Baal. E eu falei: quem são todas essas pessoas que estão mergulhando neste fogo? E eles falaram: são todos aqueles que não amaram a Deus acima de todas as coisas. São todos aqueles que negaram o Criador, o rejeitaram. São todos aqueles que não obedeceram, que já desceram há muito tempo. Eles estão aqui. Abre a tua Bíblia nesse momento em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Está escrito assim: já abriu a palavra do Senhor? Vamos ler nesse momento. Está escrito dessa forma. É forte. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno devolveram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu quero que você pare para pensar neste momento no versículo 13. O versículo 13, ele diz desta forma: analise bem. E devolveu o inferno os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Consegue compreender? A palavra de Deus diz que o inferno vai devolver os mortos
para que então eles possam ser julgados. E vão se abrir os livros. Vai se abrir o livro da vida e vai se abrir o livro das obras. Compreende? Então, quer dizer que quando o homem, ele aqui na terra, ele adora Deus. E quando ele sai da matéria, da carne, quando ele morre, ele continua vivo. Compreende? Só que ele é salvo em Cristo. E o homem que não serve a Deus, porque a Bíblia diz que só existem dois caminhos, um que conduz à vida eterna e o outro que conduz à morte eterna. A palavra do Senhor diz dessa forma. Ou que não tem como servir a dois senhores, ou servirá a um e desprezará o outro, ou adorará um e desprezará o outro. Não tem como servir dois senhores. Amém? Então, a palavra do Senhor é bem clara. O Deus que nós servimos, enquanto estamos aqui na terra, vivos, o mesmo Deus vamos servir após a morte. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 6 e versículo 23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E naquele momento eu falava: me tire daqui, anjo. E o anjo me levou para o começo de tudo, onde eu pude ver novamente aqueles dois lagos, onde não havia ninguém dentro dele. E de repente um homem veio correndo ao meu encontro e ele dizia: Ruth, me ajuda. E naquele momento entrei em desespero de novo, porque era a segunda vez que eu estava ouvindo o meu nome sendo chamado dentro daquele lugar horrível. Olhei para aquele homem e disse: como que eu posso te ajudar? A palavra do Senhor é bem clara quando nós lemos em Lucas capítulo 16 e versículo 19, que fala sobre o homem rico e sobre Lázaro, que quando o homem rico morre vai para o Hades, e ele olha para cima e vê Lázaro sendo consolado no seio de Abraão, e ele diz: pai Abraão, me tira daqui, me ajuda. E Abraão responde: há um grande abismo entre nós e vós, de modo qual nós não podemos ir aí, nem vocês podem sair daí para cá. Não tem como. E eu olhei para ele e falei: como que eu vou te ajudar? E ele disse: ei, você está perto da minha família. Fala para minha família que Jesus existe. Fala para minha família que existe um livro, que o nome é Livro da Vida. E aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador vão ter o nome escrito no Livro da Vida. Fala para a minha família, dizia aquele homem, para a minha família aceitar Jesus como Salvador, para eles não virem para este lugar tão horrível aonde eu estou. Fala para eles que é verdade, que Jesus existe, e para morar no céu tem que ter o nome escrito no livro da vida. E naquele momento, amigos e amigas, eu comecei a chorar de novo. E eu falei: eu vou falar. Pode deixar que eu vou falar. E de repente os anjos me chamaram e falaram: olhe. E estenderam as mãos. E eu pude contemplar uma grande escada, e no final dela eu pude contemplar o céu. E os anjos que voavam de um lado para o outro, e eu: oh glória, é agora que eu vou subir nessa escada e sair dali. Pensei comigo. Os anjos falaram: vê? E eu digo: sim. E eles falaram assim: essa é a escada do arrebatamento.
E no momento eu fiquei espantada com aquilo. Vê? E eu digo sim. E eles falaram: toque a trombeta, anuncie, proclame, diga tudo quanto tu viu neste lugar e anuncie. E eu falei: epa, não. Como que eu vou falar tudo isso? Se eu falar para as pessoas que eu vi tudo isso, as pessoas vão dizer que é loucura, que é insanidade. Como que eu vou falar sobre isso? Anjo. E eles olharam para mim e falaram: Ruth, abre a boca e tocai a trombeta. Anuncie que a igreja está a um passo da escada do arrebatamento. Se caso te calares, perecerá. Pronto. Naquele momento eu fiquei apavorada, porque a Bíblia Sagrada fala o que é perecer. Perecer é ser condenado, é ir para o abismo, perder a salvação. De que adiantaria ter caminhado tanto, tentado, e no final perder a minha salvação? Então, naquele momento, eu escolhi obedecer a palavra de Deus. E eu olhei para eles e falei: só me responde uma coisa, por favor. Eu tenho uma dúvida. Eu queria ouvir a resposta. E eles me falaram dessa forma: diga. Eu respondi: olha, é o seguinte, eu quero saber por que as pessoas vão para o inferno. Por quê? Porque eu acho que ninguém merece ir para esse lugar tão horrível. E os anjos me responderam: as pessoas vão para o inferno porque querem ir para o inferno. E eu falei: como que pode alguém querer ir para este lugar? E eles falaram: Deus deixou livre arbítrio, o homem escolhe para onde quer ir. E a humanidade está escolhendo ir para o inferno. E eu comecei a chorar de novo. Eu falei: não, eu quero que você me diga qual é o motivo, o porquê. E ele olhou para mim e disse: as pessoas vão para o inferno porque estão guardando mágoa no coração. Estão guardando raiva, ressentimento, rancor, ódio. Estão negando o amor. Não estão aceitando a Cristo como Salvador. Negaram o Criador. Estão negando de dar o amor ao próximo. Todos os que não têm o nome no livro da vida vão ir para o inferno. Ele disse desta forma. E naquele momento eu comecei a chorar. E da mesma forma que meu espírito desceu, começou a subir. E foi subindo pela rocha e rochas. E foi subindo até que eu voltei novamente para o meu quarto e olhei para o meu corpo. E naquele momento que eu olhei para o meu corpo, eu comecei a chorar. E caí de joelhos sobre o meu corpo. E como quem toma um susto e se levanta de uma vez, foi dessa forma. E quando eu olhei para o relógio, já era 9 horas da manhã. Eu tinha ficado de 3:30 da manhã até as 9, tendo aquela experiência. E o meu espírito voltou para o corpo, meu corpo se levantou, e naquele momento eu me ajoelhei. Por que eu chorei? Porque eu guardava uma mágoa no meu coração. E eu sabia que se eu continuasse com aquela mágoa, eu iria perder a salvação. E naquele momento eu orei a Deus e me reconciliei com Deus. Porque a palavra do Senhor diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
De que adianta um homem ganhar todas as riquezas, ser adorado, idolatrado, ter fama, ter dinheiro, gozar de todos os prazeres, de tudo que o mundo oferece e perder a sua alma? Então, naquele momento, irmãos, então por isso que eu te convido a orar comigo neste momento. Ei, eu quero dizer que você é importante para Deus. Pega toda a bagagem que você tem carregado durante anos, durante tempo, essa bagagem que tem pesado sobre a tua vida, no teu coração, no teu espírito, essa bagagem que tem te impedido até mesmo de ser feliz, de realizar os sonhos e projetos. Eu te peço que nesse momento você pegue esta bagagem e deposita na cruz de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Viu? Jesus te ama. Ore juntamente comigo neste momento. Repita comigo: Senhor Deus, eu creio no Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que Ele é o único e suficiente Salvador. Diga comigo. E nesse momento eu quero me reconciliar. Me perdoa, Senhor. Todos os erros e falhas que eu tenho cometido, me perdoa. Ore comigo, amiga. Ore comigo, amigo. Diga: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador e entrego a minha vida, o meu corpo, meus caminhos, meus pensamentos, o meu coração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga: escreve o meu nome no livro da vida. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Amém. Que o Senhor Jesus venha te cobrir neste momento, curando.